E aí, como vai? Bem-vindo, bem-vinda de volta a essa dica da semana. E hoje eu vou falar com quem tá querendo aprender a trabalhar com PHP, ou mesmo quem já tá trabalhando há um tempinho e ainda não usa IDEs. Então eu queria falar com você sobre IDEs. Vamos lá? E aí, tudo bom? Então, é o seguinte, eu vou falar de IDEs, porque se você está aprendendo PHP ou se você já trabalha com PHP há algum tempo, você já conhece os editores de texto, né? Porque mesmo que você seja um novato no PHP, você já precisava saber HTML, CSS para poder vir aprender PHP. Então, você já está familiarizado com os editores de textos. Eu queria falar das IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado. E o que isso quer dizer? Qual que é a diferença entre uma IDE e um editor de texto? Uma IDE, justamente, ela considera o seu projeto inteiro. Ela tem mais funcionalidades que um editor de texto simples e ela analisa o seu projeto inteiro, ou seja, todas as pastas que estão dentro do seu projeto, os arquivos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou mostrar aqui duas IDEs, o PHP Storm e o Eclipse. Eu tenho o mesmo documento aberto, tá? Nesses duas IDEs e no Atom, que é um editor de texto, que eu queria mostrar a diferença. Então, por exemplo, eu tenho esse documento index aqui, ele inclui esse documento functions PHP. E nesse documento functions eu tenho essas funções aqui, que eu usei esta documentação aqui, esse tipo de formato de documentação para fazer. E aqui, olha só, que você tem essa função display info. Então vamos supor que eu viesse aqui no meu index e começasse a escrever aqui display. Olha só, já me aparece aqui display info. Se eu aperto, ele já me diz aqui quais são os parâmetros que precisa, qual que é a documentação. Você vê aí que diz para dar debug com info de onde estou dando debug. Então, você vê que... Por que ele vê isso? Porque ele analisou meu projeto como um todo. Eu vou fazer o mesmo aqui no Eclipse. Isso era o PHP Storm. Eu vou fazer o mesmo aqui. Eu já tinha ele aqui, mas eu vou dar de novo display. Ó, aqui ele já tá me dando display info, olha aqui, ele já tá me dando também a documentação. E você vê aí, então já vem com info e where, né? Já vem com os parâmetros que eu preciso. Se eu fizer o mesmo no Atom, olha só, display, nada. O Atom não me dá, porque o Atom só vê o documento que está aberto. No documento que ele está aberto, ele já te dá um autocompletar, mas só é nesse documento. Já o PHP Storm e o Eclipse estão visualizando o meu projeto como um todo. Tudo que está aqui nessa pastinha recursos PHP, que são os recursos do curso de PHP que eu estou montando, né? Tudo que ele vê aqui, ele está analisando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o To-Do. O To-Do é uma maneira de fazer comentários, tá? Então, justamente, eu tenho aqui no meu index, eu tenho esse comentário que diz aqui To-Do, que é uma maneira de deixar anotações para mim mesma, né? Que me permite depois vir aqui ter uma listinha ticando do que eu quero fazer. No Eclipse você vê aqui também, tá? Os to-dos aqui embaixo. Aqui no PHP Storm, que é o que eu uso mais, para falar a verdade, eu já conectei inclusive a base de dados, então eu consigo ver a minha base de dados, entendeu? Ver a minha tabela, se eu clico aqui 2 vezes, tá? Ele abriu a minha tabela e eu posso começar a fazer um gerenciamento a partir do PHP Storm. Ele tem debug, ele tem... alguns te dão acesso à documentação da linguagem, ele te ajuda. Eu, por exemplo, tenho um dicionário aqui no PHP Storm de português para me ajudar nos meus comentários, né, com a gramática. Eu tenho aqui acesso ao terminal já direto, então aqui eu tenho acesso ao terminal, posso acessar meu prompt de comando, meu terminal se eu tiver em Mac, por exemplo, diretamente do programa, sem precisar ficar saindo do meu programa. Então me ajuda a focar, porque eu estou fazendo tudo num programa só, em vez de ter que ficar com vários programas diferentes abertos, várias janelas diferentes abertas. E, claro, tem muito mais funções. Essas funções são só algumas que eu falei. Então, à medida que o seu projeto vai ficando mais complexo, uma IDE te ajuda
a gerenciar essa complexidade. E quando você começa a estudar linguagens de servidor e bases de dados, justamente seu projeto começa a ficar bem mais complexo. Então elas acabam sendo uma ferramenta mais útil do que um simples editor de texto. Então eu vou apresentar algumas, tá? Algumas são grátis, algumas são pagas, que eu acho muito boas, não são as únicas, tem várias outras. Essas são as que, na minha experiência que eu fui testando todas, eu gostei mais, mas eu recomendo que você vá procurando, que você sempre vá testando, tá bom? Aqui a minha preferida de todas é uma paga que chama PHP Storm, é da JetBrains, que eles têm várias ideias e várias ferramentas de desenvolvimento muito boas. O que eu acho legal deles é que você pode comprar aqui, não é barata, tá? Porque é tipo $90 por ano, tá? Para individual, eu não vou ir para organização, é bem mais caro, mas para uso individual é $90 por ano, depois a partir do segundo, terceiro ano tem um desconto. Para a IDE, simplesmente o PHP Storm, e $249 se você quiser ter acesso às outras ferramentas deles aqui. Mas é muito boa, o que eu gosto principalmente do PHP Storm é o fato de que ele foi pensado para PHP. A maioria das ideias que eu vou mostrar, elas foram pensadas para várias linguagens. Mas o PHP Storm foi pensado para desenvolvimento em PHP. Então eles têm um bom suporte para HTML, CSS, JavaScript, para bases de dados. Por quê? Porque quem trabalha com PHP normalmente trabalha com essas linguagens também. Então, tem um bom suporte para desenvolvimento justamente de quem vai trabalhar com PHP. É por isso que eu gosto, porque se você está desenvolvendo em PHP, essa vai te ajudar bem a se focar no fato de que você está desenvolvendo em PHP. Mas isso não quer dizer que as outras não são boas. As outras são boas sim. Por exemplo, tem o Eclipse, que é a que eu mostrei para vocês. E eu, por exemplo, tenho o Eclipse. Aqui, na hora que eu fui instalar, ele me dá o Wizard. E eu falei que eu queria o Eclipse com PHP Development Tools. Se você já tem o Eclipse, você pode baixar o Development Tools e adicionar o seu Eclipse. Se você não tem, você vai na página principal do Eclipse, do download, e baixa. E ele vai abrir, na hora que ele abrir aquele Wizard, né? Para fazer a instalação, ele já vai te perguntar e você escolhe o de PHP. Então é aqui no eclipse.org, essa é uma ferramenta grátis. As ferramentas grátis costumam deixar você fazer doação. E se você gostou da ferramenta, é sempre legal dar uma ajudada. Depois você tem o NetBeans, que também é grátis. E também é muito boa, eu não tenho ele instalado aqui no computador no momento, mas eu já experimentei, eu gostei bastante. E de novo, ele lida com várias linguagens, então ele é boa para várias linguagens. Depois tem o Komodo, tá? Da ActiveState. Eu acho muito bacana ele porque ele tá conectado com o devdocs.io, então você consegue acessar documentação das linguagens diretamente dele, então isso é bem bacana. E tem o Aptana, tá bom? O Aptana Studio é muito legal também. E essas são algumas opções. Depois tem Visual Studio e várias outras opções que de repente é bacana você baixar e ver. Porque, pra falar a verdade, todos eles são bons e a escolha tá mais por preferência pessoal do que é mais importante para você. Mas eu recomendo você testar e você começar a se acostumar a trabalhar com uma IDE, se você vai trabalhar com PHP, porque é uma mão na roda. Outro detalhe do PHP que a gente acabou de falar aqui, do legal do Komodo, dele tá ligado à documentação, é que você já sabe, se você já aprendeu, né, outras linguagens, HTML, CSS, por exemplo, então você já sabe o quão é importante estar sempre referenciando a documentação para saber as novidades, se relembrar como algo funciona. Então, o php.net vai ser o lugar onde você vai estar sempre procurando a documentação sobre PHP. É o oficial, tá? Você vem aqui em Documentation. Eu cliquei no Brazilian Portuguese, que é português brasileiro, tá aqui aberto. E você tem o manual. Se você precisar trocar de idioma, você tem aqui em cima, tá? Os idiomas disponíveis. E você tem o manual. E é o lugar onde você quer ir fazer busca sobre o PHP. Se você trabalha com PHP, você provavelmente também vai trabalhar com bases de dados. Então, a documentação do MySQL e do MariaDB, por exemplo, e de outras bases de dados também, mas a verdade é que o PHP normalmente está conectado a uma dessas duas bases de dados, que são muito parecidas porque o MariaDB foi construído pelo pessoal que criou o MySQL
justamente para ter uma compatibilidade grande com MySQL. Então, o mais comum é você ver isso, PHP sendo usado junto com MySQL ou com MariaDB. Mas tem outras bases de dados que você também poderia procurar. Mas também, de novo, sempre referenciando documentação dessas bases de dados. Então, vem aqui, procura sempre vai chamar documentation, que é como fala documentação em inglês, tá bom? Documentation aqui no MariaDB também, você vai no mariadb.org ou no mysql.com e você tem acesso à documentação e é sempre importante estar referenciando documentação, tá bom? Para você poder aprender e poder desenvolver em PHP. Então a dica era essa, super simples, super rapidinho, espero que tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no canal. Link para os meus cursos onde? Na descrição. Até semana que vem.